Amém. Ok, vamos ler então. Os olhos de materialismo. Vamos ler juntos esses versículos? Os olhos são o quê? A candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? Pai, fala conosco por meio dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. De que maneira os olhos interferem em nosso relacionamento com as coisas materiais? Gente, retomando, isso é Sermão do Monte, coisa linda. Isso aqui é o nosso momento de edificação, mensagem de edificação do TCL. Sermão do Monte é a ética do reino de Deus. Quando a gente anda dentro dessa ética, a gente é edificado. Sermão do Monte é edificante, por isso está no nosso momento de edificação. Então, de que maneira os olhos interferem em nosso relacionamento com as coisas materiais? Vamos lá, respostas, não tem uma única resposta certa, só relembrando você, o que tiver no teu coração, anota aí, de que maneira? Gente, tudo que está no Sermão do Monte é muito sério. Enfim, Jesus sempre ensinou, mas o Sermão do Monte é o cerne de tudo, é a essência de tudo, são os assuntos mais importantes e fundamentais da vida. Jesus está aqui com advertências sérias para aqueles que o seguem. Jesus, no Sermão do Monte, e enfim, na vida dele, ele orienta os seus discípulos para que adotem um estilo de vida que os conduza a um viver abençoado nessa terra, mas que contemple, que priorize sobretudo a eternidade. O foco de Jesus sempre foi a eternidade. Enfim, esse mundo passa tudo muito rápido. Contudo, ele não nega as necessidades desse tempo em que vivemos na Terra. O Sermão do Monte tem vários temas. A gente está estudando o Sermão do Monte desde fevereiro de 2018. Daqui a pouco fechamos 2019. Ele tem muitos temas. E entre vários temas desse sermão, o que ocupa mais espaço é o que diz respeito às questões do materialismo. Todo o Sermão do Monte, o assunto que ocupa mais espaço. Gente, o assunto que ocupa mais espaço não é oração, não é jejum. O assunto que ocupa mais espaço é o materialismo. Há um total de 16 versículos que falam ali sobre o materialismo, alertas contra o materialismo, indicações de Jesus, né? Começando ali no 19 e vai até o 34. O assunto dali, enfim, é combate ao materialismo. Mas daí alguém diz, mas sabe de uma coisa? Isso não é problema para mim porque eu não sou rico. Mas quem disse que materialista é rico? É só o rico. Sabe? Materialismo não tem a ver com quanto se tem, mas tem a ver com o valor que se dá ao que se tem, seja isso muito ou pouco. Repito, materialismo não tem a ver com o quanto se tem, mas tem a ver com o valor que se dá ao que se tem. Isso é materialismo. Jesus está falando aqui para uma audiência variada. Ele está falando aqui para judeus de
vários níveis sociais. A maioria não tinha grandes posses. Ele está advertindo aqui sobre essa questão toda do materialismo. Se Jesus dá ênfase a esse tema, o assunto que mais ocupou espaço no Sermão do Monte, nisso que, enfim, é o conjunto de ensinamentos mais importante, está aqui. Se Jesus dá nesse momento essa atenção toda especial, nós precisamos dedicar especial atenção a esse tema. Aqui nos versículos que nós vimos acima, o Senhor está colocando agora os olhos como muito importante em nosso relacionamento com dinheiro e com coisas materiais em geral. Jesus se refere aos olhos, palavra da lacuna, como sendo a candeia ou lâmpada do corpo, dizendo olhos, candeia, lâmpada do corpo, dizendo que os olhos, eles podem ser bons ou maus. E em seguida ele vai falar das consequências de cada uma dessas condições, olhos bons e olhos maus. Candeia, a lâmpada do corpo. Na época, essas lâmpadas eram pequenas, de barro, que, enfim, elas podiam conter uma quantidade de óleo que não era grande, que tinha um pavio. Essa era a lâmpada básica. Jesus está usando essa figura e está dizendo que os olhos são como essas candeias. E é muito interessante essa afirmação de Jesus dizendo que os olhos são a candeia do corpo. No dicionário de Strongs, ele faz uma afirmação bem interessante. Ele fala que a candeia é semelhante a um olho que mostra ao corpo qual é o caminho. Essa comparação. Os olhos são a candeia do corpo. Por quê? Porque os olhos mostram ao corpo qual é o caminho. O que acontece com os olhos? Os olhos recebem as imagens dos lugares que nós, no uso do nosso livre-arbítrio, decidimos colocar nossa atenção e fixar. Algumas coisas que, enfim, você está andando que vão passando nos olhos, mas há algumas coisas que você coloca atenção, que você fixa a sua atenção. Tudo aquilo que recebe a nossa atenção, isso tem o potencial de se tornar objeto do nosso desejo. E isso vai direcionar a nossa caminhada. Isso dá direção à nossa caminhada. Isso vai nos levar a determinados lugares. A queda do homem. A queda do homem começou quando os seus olhos focalizaram e ficaram e permaneceram naquilo que não seria bom para ele. O que a Bíblia diz no livro de Gênesis, 3º capítulo, versículo 6, diz: quando a mulher, o quê? Viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Se ela viu, não foi só que ela enxergou assim, não, mas se ela chegou à conclusão que a árvore parecia agradável ao paladar, ela não sabia se era agradável, disse que parecia, ela nunca tinha experimentado daquele fruto, e era atraente aos olhos, ou seja,
teve uma fixação, uma análise, foco foi colocado. E depois de olhar, ver, enxergar, fixar, ela colocou o olho. Então, isso a levou a tomar do seu fruto. Comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. No relato bíblico da queda, os olhos de Eva, e depois os de Adão, Eva fez isso, o Adão entrou no mesmo processo, se fixaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual não lhes era permitido participar. Mas o olhar os influenciou a uma tomada de decisão. Eles fixaram o olhar e o olhar os dirigiu. A candeia que Jesus falou, que são os olhos do corpo, os direcionou para o pecado e, como consequência, a queda. A maneira pela qual enxergamos, é a palavra, enxergamos os bens materiais é fundamental para a nossa vida. Veja bem, os bens materiais não são fundamentais. É a maneira pela qual enxergamos os bens materiais é fundamental para a nossa vida e vai trazer consequências para a nossa existência terrena, mas não é só terrena, é eterna. Isso é muito sério. O nosso olhar em direção às coisas materiais, como nós vemos, vai trazer consequências aqui na terra e também eternas. Daí, Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, o que é o corpo? É o veículo com o qual nós caminhamos nessa terra. Todo o nosso corpo será cheio de luz. Corpo cheio de luz fala de uma vida iluminada e de uma caminhada dentro da vontade de Deus. Isso é o corpo cheio de luz. É a vida que anda de acordo com a vontade, com os propósitos divinos. Quando a gente tem luz no nosso caminho, os caminhos maus são evitados. Quando tenho luz, se tem um buraco, eu vejo. E eu desvio os buracos. Quando há luz, as melhores decisões são tomadas. Quando os olhos são bons nesse olhar, nessa interpretação, nessa leitura do valor das coisas, do valor real de coisas materiais, se os meus olhos são bons nesse olhar, a minha vida vai cumprir os propósitos divinos. Os olhos bons serão fixados em coisas boas. E o que é de fato bom sempre trará verdadeira luz. Olhos bons se fixam em coisas boas. Pois é, os meus olhos vão sempre no vestido mais caro, no carro mais caro. Meus olhos são bons. Não é assim. Os olhos bons são aqueles que interpretam corretamente, que olham e discernem se aquilo vai ser bom para mim de fato ou não. Olham e conseguem discernir se aquilo, o nível de importância de fato para a minha vida ou não. Olhos que olham e conseguem perceber se aquilo vai fazer bem para mim mesmo ou não. Olhos que conseguem discernir. E quando Jesus fala lá de bom,
Esse termo traduzido por bons lá no grego, ou bom, ele também pode ser traduzido como simples, como saudável. Se os olhos forem simples, se os olhos forem bons, né? Alguns comentaristas, entre eles Champlin, que considera que a melhor tradução para esse adjetivo lá no grego seria simples. Esse termo, no grego clássico, ele para simplicidade, ele tem nele o propósito e intenção dentro desse termo. Qual o propósito? Qual a intenção? O que eu estou intencionando quando eu fixo em alguma coisa assim? E outra leitura é que esse termo simples, usado nesse contexto, ele também vai trazer a lição de que o olho é constituído de tal maneira que pode captar e visualizar bem um objeto de cada vez. Sabe, se eu olhar aqui, eu vou ver essa câmera. Ok? Tem algumas coisas, tem vocês, tem as cadeiras, tem... Ok, mas o que eu vejo de fato é a câmera. Os olhos, por natureza, devem ser simples, uma coisa de cada vez. Olhos bons, eles conseguem discernir e perceber o que é de Deus na sua vida e para a sua vida ou não. Uma coisa de cada vez. Olhos simples, que tenham intenções nesse sentido simples. Um olho simples não tem uma visão dupla, e uma visão dupla é visão distorcida. Os olhos simples têm o horizonte de uma vida simples. E vida simples quer dizer não gananciosa e nem avarenta. O ganancioso é aquele que quer sempre mais e quer e nunca está satisfeito. Está sempre olhando que quer mais e mais. E tem olhar avarento, que tudo que tem não compartilha nada. Avareza. Olhos simples são olhos também bons, que não têm ganância, essa intenção do querer, do ter só pelo ter, e essa ânsia de simplesmente ter. A Bíblia não é contra que tenhamos, mas ela nos chama a atenção da motivação do querer, do porquê queremos, do porquê queremos ter. O nosso olhar em relação ao que a gente quer de fato ter. John Stott diz que a nossa visão vai se tornar anuviada pelos falsos deuses e pelo materialismo. Ele está dizendo que a gente não vai enxergar bem se a gente for materialista. A interpretação das coisas não será adequada. Nós vamos perder o nosso senso de valores. E então toda a nossa vida estará em trevas, em escuridão. E não poderemos ver onde vamos. Olhos bons jamais colocam os valores materiais como aqueles que regem a vida, como os maiores valores da vida. E não permite que a vida seja dirigida pelos pensamentos de mesquinhez, ganância e egoísmo. Olhos bons são os olhos que são generosos. Olhos bons não são olhos que contemplam só as nossas necessidades
e os nossos alvos materiais. Não. Olhos bons entendem que aquilo que Deus tem colocado para mim não é só meu e que é para ser compartilhado com os outros. Olhos bons, quando recebem o salário e veem o valor desse salário, seja ele alto ou baixo. Eles entendem que isso é passageiro, que não é tudo na vida. Eles entendem que eles têm que exercer uma boa mordomia. Mas eles entendem que o que Deus lhes deu não é só deles. Eles olham o valor, e quando eles olham o valor, eles não contemplam só minha casa, minha prestação, meu carro, minha roupa. Não, 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 não. Eles olham, ok, eu tenho que pagar minhas contas, mas eu tenho que investir no reino, eu tenho que ajudar o necessitado, eu tenho que compartilhar com mais alguém. Eu não olho isso só como meu. Eu entendo que isso veio de Deus e há um reino do qual eu pertenço, eu preciso contribuir nesse reino. Eu posso ter as minhas necessidades, mas eu também tenho que olhar para a necessidade dos outros. Isso fala de generosidade, liberalidade. Quanto de generosidade e de liberalidade a gente tem? Eu sou generoso. O que me diz que eu sou generoso? Quais são os fatos, quais são as minhas ações que mostram que eu sou generoso? Eu entrego meu dízimo. Gente, se a gente entrega o dízimo, não faz mais do que obrigação. Quem nem o dízimo entrega, está para lá de ganancioso, de egoísta, de mesquinho. Está quebrando o princípio divino. O que eu estou falando aqui, não estou falando só de dízimo, eu estou falando de generosidade, de abençoar outros, de compartilhar. De compartilhar. Jesus espera que o nosso olhar para com as coisas materiais seja com olhos bons, simples, sem uma ambição desmedida. Isso não quer dizer que a gente não possa se planejar, enfim, entender que a gente vem a idade, que você tem que se preparar para ela, que você tem que ter uma reserva, que você tem que se preparar para uma aposentadoria, uma aposentadoria, que você tem que ter uma reserva, uma poupança. Não, isso não é errado, gente. Isso é prudência. A Bíblia manda a gente aprender com a formiga, que faz a sua reserva para o inverno. A Bíblia nos dá o exemplo de José do Egito, que nos momentos de abundância, ele fez reserva. Então, está na Bíblia esse princípio. Contudo, essa reserva que o José fez supriu o Egito e matou a fome de muita gente, e o José não disse, não, isso é só para mim. Não. Enfim, eu sou responsável pela mordomia daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser consequente. A Bíblia diz que eu não posso ficar devendo coisa alguma a ninguém. Mas a Bíblia fala de generosidade, fala de responsabilidade, mas tem gente, às vezes, que só fica na responsabilidade. Não, porque eu tenho que pensar, eu tenho que cuidar da minha vida, dos meus filhos, da minha família, meu, minha. Isso são olhos maus, isso não são olhos bons. E Jesus nos alerta a respeito desse olhar, desse tipo de olhos. Nós precisamos examinar com sinceridade o nosso olhar.
Se a gente perceber que há neles ganância e avareza, precisamos nos arrepender. E buscar a graça divina para alinhá-lo de acordo com o propósito e a vontade divina. Mas, gente, isso a gente precisa ser muito honesto. Nós não podemos querer nos enganar e dizer a nós mesmos que está tudo bem se não está. Pois se assim nós fizermos, estaremos dentro da palavra que Jesus disse: se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando alguém engana a si mesmo, não sendo honesto com a sua realidade pessoal e não se arrepende, acaba vivendo em escuridão. Quando eu nego realidades, eu digo, não, está tudo bem se não está. Jesus disse que eu vou estar em grandes trevas. E densa, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu não sou honesto e eu me recuso a reconhecer e a olhar com sinceridade dentro de mim, eu não vou fazer nada em relação a isso. Eu não vou me arrepender, então não vai ter solução, eu vou estar na escuridão. Eu vou estar na escuridão. Como é o nosso olhar? Para onde estamos dirigindo os nossos olhos? Onde os nossos olhos estão fixados? Onde eles estão? E Jesus está nos chamando a atenção sobre isso. Jesus está falando sobre isso, não para quem não conhecia o Evangelho, ele está falando para uma audiência de gente que conhecia as Escrituras, que conhecia os valores divinos. Ele está falando isso para nós. Então, eu, Silas, preciso olhar e examinar as minhas motivações. Eu preciso olhar minha história de vida. Eu tenho o coração no reino, eu invisto no reino. Eu compartilho com outros que precisam. Eu ajudo quem está precisando. O quê? De que jeito? Quando? E quando que foi isso? Ah, não, mas é que agora eu não posso, eu estou endividado. Mas quando você não estava endividado, você fazia isso? Ah, não, mas eu sempre tive endividado. Então é um problema. Tem alguma coisa fora dos propósitos de Deus. Então, Jesus nos chama a atenção para como nós contemplamos as coisas materiais. Se os nossos olhos forem bons, a nossa direção será boa. Nós vamos caminhar bem nesta terra e chegaremos aos céus. Mas se eles forem maus, se o nosso Deus for outro, que não seja o verdadeiro Deus, a coisa está toda escura. Deus quer levantar um povo que tenha bons olhos. Eu diria a você que o povo que tem bons olhos, ele pode ser mais abençoado. Deus pode confiar mais a esse povo. Deus é um pai sábio. Ele sabe o que ele pode dar para um filho ou não. Ele conhece o interior de cada filho. Deus é um pai sábio. Vamos ouvir o Espírito Santo acerca disso. Estejamos alertas, que os nossos olhos sejam bons. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, a condução da nossa vida, estará bem. Amém?